Bom dia. Bom dia. Deus, declarar aberta a sessão. Bom, hoje é um dia especial, né? Assim está. Eu peço a colaboração de todos, né? Para a gente chegar à conclusão, discutir com os vereadores. E vou aqui fazer a chamada dos vereadores, porque tem que estar gravado com os vereadores, tanto gravado, tanto na ata. Quero confirmar a presença aqui do vereador Bruno, do vereador Ramon, do vereador Fernandes, do vereador James, vereadora Joelma, do vereador Alex, vereador Neudo, do vereador Ângelo. Bom, na manhã de hoje chegou aqui um novo orçamento nessa casa. Ontem à tarde a Câmara está fechada e o secretário recebeu aqui. Na mulher aqui um parecer jurídico desse novo orçamento, entendeu, Alex? Para ver que é o nosso jurídico chegou à conclusão. Passar a palavra para o primeiro secretário, o vereador Bruno. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente, colegas vereadores, secretário da Educação, Paulo, que se faz presente. Mais algum secretário, se estiver aqui, por favor. A casa está lotada hoje. Pedir primeiramente assim, também desculpa pela demora que estava marcado. Como o presidente falou, hoje acabou de chegar mais um orçamento. Na verdade, chegou um pedido para fazer uma mudança, uma modificação do orçamento que já estava tramitando. E a competência para dizer alguma coisa se pode ou não é do jurídico, né? Se vai poder tramitar ou não. E a gente está esperando o parecer jurídico. Primeiramente, vou ler o ofício para ter ciência do... Eu quero pedir desculpa aqui, Alex. Você pediu a leitura da ata, né? Aí a ata foi apresentação ontem, ou na próxima sessão que passou, apresentação e discussão. Foi isso, da primeira e segunda sessão. Quero saber dos vereadores se dispensa a leitura da ata. Eu dispenso. Vereador Ramon, dispensa. Vereador Delfinho. Bom dia a todos. Mas era bom. Mas espera aí, depois eu dou uso da palavra. Entendeu? Se dispensa. Não dispensa não. Pronto. Vereador Joelma. Acho que é Alex que está ligado também. Alex, lembra essa pergunta? Vereador Alex. Eu não dispenso não, eu não quero que seja ligado. Pronto. Vereador Neudo. Eu dispenso. Vereador Não dispenso não, Pronto. seja ligado. Então a maioria venceu. Nós vamos dar continuidade, Alex, Neudo. E o parecer, por favor. Não, é só para que todos estejam cientes, é um praxe já daqui colocar sempre em plenário para decidir a dispensa ou não na leitura. Mas não foi só hoje não. Então eu vou ler aqui o ofício que chegou da prefeitura, trazendo os dois orçamentos que seriam para ser feita a modificação nos já existentes. A sua excelência, o senhor Jefferson Alves da Graça Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Telha. Senhor presidente, prefeito municipal de Telha, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e com amparo no artigo 59 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, inciso 3, artigo 28, inciso 3, artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, propõe modificação ao projeto de lei número 012/2019, vez que não iniciada a sua votação ao tempo que aguarda a sua deliberação e aprovação. Esse foi o ofício mandado para fazer a troca dos orçamentos. Como eu falei, a demora era para o parecer, como chegou, deu entrada hoje de manhã, a gente precisava de um parecer técnico jurídico para saber se seria feita a modificação, se permaneceria a mesma, e eu vou ler para vocês agora o parecer técnico do jurídico. Parecer número 019/2019, interessado Câmara Municipal de Telha, parecer, emenda. Câmara Municipal de Telha, modificação do projeto de lei número 12/2019, lei de orçamento atual. Do relatório. Trata-se de consulta relativa à possibilidade de modificação do projeto de lei número 12/2019, lei de orçamento anual. Diante do breve relato, passo a responder à consulta.
2. Da fundamentação. Fazendo análise do artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal, é possível fazer modificações no projeto de lei através do chefe do Executivo. Vejamos. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e os créditos adicionais são apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 5º. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação dos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Nesse contexto, em virtude do princípio da simetria, as normas jurídicas constitucionais deve haver uma relação simétrica com a Constituição com as Constituições estaduais e as municipais. Sendo assim, o chefe do Executivo pode apresentar as modificações no texto do projeto de lei orçamentária anual. No entanto, o prazo para apresentar essas modificações são permitidas enquanto não iniciar a discussão nas comissões. Salienta-se que no dia 17 de outubro do corrente ano, houve discussões nas comissões, onde estavam presentes os vereadores Neudo Alves da Silva, Bruno Barbosa de Melo, Joelma dos Santos Feitosa, Ramon dos Santos Silva, Alex Eloy Fernandes, José Ângelo Melo dos Santos e Jefferson Alves da Graça Araújo, presidente. Diante disto, o prazo para que seja realizada modificações já se exauriu. Conclusão. 3. Diante do exposto, do parecer desfavorável à modificação do projeto de lei número 12 de 2019, lei orçamentária anual. É o parecer procuradora Brena Carolina Dias de Melo. Ou seja, depois da conclusão do parecer jurídico, todos vão ficar cientes que o projeto vai continuar sendo discutido aqui. O projeto já foi enviado em setembro, o mesmo projeto, sem nenhuma alteração. Bom, a gente aqui, os vereadores da comissão, tem 10 emendas, não é isso, Alex? Pronto, tem 10 emendas. E o primeiro secretário vai ler essas emendas, para depois, na segunda sessão, vamos encerrar a sessão, entrar em discussão primeiro, depois encerrar a sessão e botar em votação. Juntamente com a segunda discussão do projeto, já com as emendas. Vou mandar o primeiro secretário fazer a leitura das emendas, para na segunda sessão a gente botar em votação. Primeiro discussão. Olha só, nós temos aqui 10 emendas a serem apresentadas, no caso seria ontem na discussão, e assim eu queria também salientar a questão da discussão ontem, sobre as propostas de emendas que vão ser orçamento. Eu queria aqui deixar registrado em ata. Assim, Alex, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu gostei tanto de participar numa Câmara, como foi a discussão de ontem maravilhosa que nós tivemos aqui. Um debate, eu cheguei até a falar em discussão, sem discussão não, então estamos conversando, né? E verdadeiramente foi uma conversa, um debate que eu acho que toda a Câmara deveria ter, né? Quero deixar claro que nesses 3 anos aqui dessa casa, sempre houve... eu nunca percebi essa casa e nunca existiu nessa casa questão de situação e oposição. Cada um vereador aqui sempre debateu e sempre o Executivo deixou claro que queria essa discussão. É tanto um exemplo de como as coisas acontecem, que o secretário Paulo veio para cá sem precisar ser convocado, deu a explanação dele, nós tivemos as nossas dúvidas, e eu acho que assim que um processo democrático deve acontecer. Então, Alex, eu fico muito feliz por nós termos discutido de forma coerente, de forma sincera, sobre o que cada um achava. Eu acho que num momento democrático que nós vivemos, e num país democrático, eu acho que questão de terrorismo, de dizer isso, que aquilo, na cabeça das pessoas, todo mundo sabe como funciona a política. A gente deixou claro que política é próximo ano, a gente tem que tentar
fazer as coisas de maneira correta. Quero deixar claro também para todos os presentes, cada um vereador desse tem a cabeça consciente, que quem pensar que eu falo por mim e eu também falo por cada um desses meus colegas que estão aqui, quem pensar que essa Câmara trabalha no sentido de quanto pior, melhor, está totalmente equivocado. Quem pensa nesse sentido nunca acompanhou as sessões, os 3 anos de sessões. Infelizmente, a Alex não acompanhou, nem o vereador Fernando. Mas os demais colegas aqui sabem de como eram feitas as discussões. O Poder Executivo sabe, quem tem consciência sabe, de como eram enviados os projetos para cá e toda a atenção que a gente dava. Não sei, não estou vendo ele aqui, o vereador José, que trabalhou demais aqui, juntamente comigo, com os demais. Ele é consciente do quanto a gente se virar para tentar colaborar de uma forma não direta, para não se misturar os poderes, mas colaborar com o executivo desse município. Deixar claro mais uma vez isso. Quem pensar que os vereadores estão aqui pensando no pior é melhor, isso não existe. Deixar claro que torço para que as coisas sempre deem certo. Eu preciso esclarecer isso porque, infelizmente, as coisas começam a acontecer, aí vai... Eu não participo de grupos de WhatsApp, mas vejo as conversas e acaba, às vezes, as coisas acontecendo de maneira equivocada em ambos os lados. E o que a gente tem que fazer com quem está exercendo um cargo público, independente de prefeito, vereador, secretário, é ficar acima dos acontecimentos. E ter para você uma autocrítica e saber no momento certo responder, falar, dialogar, que eu acho que é isso que é a democracia. Então, para deixar claro esse meu posicionamento. Pronto, eu vou apresentar aqui as sessões, as emendas que vão ser propostas, e cada vereador vai ter 3 minutos para falar de cada uma. Eu vou apresentar uma por uma, e cada vereador vai falar 3 minutos de cada, depois assim, possivelmente vou para outra, para outra, para outra. Vamos lá. As emendas são essas. A primeira emenda é a emenda modificativa, que modifica o inciso 1 do artigo 4º. O inciso 1 do artigo 4º. Inciso 1. A modificação ficará da seguinte forma. Inciso 1. Proceder à abertura de créditos suplementares. Deixa eu ler primeiro o artigo 4º. Fica ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, respeitadas as demais prescrições constitucionais no uso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a 1, aí ficará da seguinte forma: proceder à abertura de créditos suplementares previstos na forma do artigo 41, inciso 1, e do artigo 43 e seus parágrafos, ambos da Lei nº 4.320, até o limite de 5% da despesa fixada, revogando-se qualquer outro limite autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Justificativa. Justifica essa proposição a necessidade de garantir que o Poder Executivo realize o orçamento de acordo com a programação efetuada, possibilitando ainda um melhor controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo. Sala das Sessões, 17 de outubro de 2019. Vereador autor das emendas: Bruno Barbosa de Melo, José Fernando Silva Guimarães, Ramon dos Santos Silva, Joelmon dos Santos Feitosa e Nilo Alves da Silva. Bom, sobre essa emenda aí, cada vereador que tiver alguma opinião, vai ter 2 minutos. Mas, 3 minutos para cada um. O vereador Ramon tem alguma? Pronto. Vereador Jean, você tem 3 minutos, por favor. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Eu só queria saber o porquê de dar 100%. Vocês que gostariam de dizer alguma coisa? Assim, você discute, você dá sua opinião sobre o negócio. Depois, quando for na minha Não, opinião, estou fazendo uma pergunta. Você pode me responder? depois eu vou dizer o motivo. Eu já falei.
opinião. Depois, a opinião dele vai ter que falar. Entendeu? E a sua opinião é só essa? Ele não quer dar opinião. Pronto. Agora a senhora tem agora sobre as emendas, porque elas já foram passadas pelas comissões. Alex, pode ir 2 minutos. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a todos os colegas vereadores, a pessoa do presidente, o Jefferson. Também gostaria de exaltar, vereador Bruno, a cordialidade e a forma com que foi debatido. Realmente foi uma conversa entre pessoas de bom senso, que não teve nenhum ataque pessoal, nada que viesse denegrir ou ofender um ao outro. Isso é importante. Mas eu quero deixar claro aqui também, que se existe em ata, que a nossa reunião de ontem foi para discutir a tramitação do orçamento. Quero que se registre isso em ata, vou deixar bem claro. Ontem não foi reunião da comissão para que fosse discutido emendas ao orçamento. Até porque, no meu entender, pelo que eu li do regimento interno dessa casa, e a gente tem que entender que essa casa é regida por esse regimento. Está bem claro isso? Então, ontem nós nos reunimos para discutir o orçamento. A partir dessa discussão do orçamento, geraria o parecer para que esse orçamento tramitasse em plenário. Essa é a minha visão, é a minha leitura que eu faço do que está no regimento interno. A partir disso, as emendas seriam propostas em plenário, como está sendo agora, passaria novamente nas comissões, e é isso que tem que ser feito, debatido, exaurido o parecer nas comissões, essas emendas seriam novamente discutidas em plenário. Então, que fique claro, a minha opinião, respeito a opinião contrária, mas a minha opinião e a minha visão, a minha leitura do regimento interno, é que está sendo, esse regimento está sendo rasgado perante a gente. A gente não está seguindo o regimento. A gente está colocando o carro na frente dos bois. Essa é a minha visão. Eu acho que isso vai gerar discussões, problemas ainda maiores futuros. Vamos rever. Não há necessidade de que haja problemas maiores, porque não tem necessidade disso. O debate foi tão sadio, e ontem eu deixei bem claro, a gente estava debatendo o orçamento. A partir do momento que a gente tivesse o parecer, e que fique registrado em ata, não houve parecer da comissão ontem. A gente não saiu com parecer. Pronto. Então, eu não vejo contra. Bom dia a todos. Quero saudar aqui a presença dos colegas vereadores. E outra coisa, eu falei ontem, nós se reunimos aqui ontem, de trazer uma emenda 40%. Só que eu vi que não tinha como trazer a emenda de 40% que não adiantava. Então, preferi não trazer e estou que nem o vereador Janfinho. Eu quero saber o porquê dos 5%. Nós também. 3 minutos. Assim como os vereadores das emendas se manifestaram, vou manifestar que a gente está diretamente a mim. Tanto a James quanto a Serrante. Alex. Vou ler só rapidinho aqui que Alex disse que nós não discutimos emendas, mas o vereador José Ângelo acabou dizendo que foi discutida a proposta de 40%, então nós discutimos as emendas.
A ata de discussão das comissões referente às emendas apresentadas do orçamento 2020 compareceu no dia de hoje, no plenário, o ex-vereador Álvaro Vieira, os vereadores Nildo Lopes da Silva, Bruno Barbosa de Melo, Joelma dos Santos Feitosa, Ramos dos Santos Silva, Alex Eloy Fernandes, José Ângelo Melo Santos e o presidente Jefferson da Graça Araújo. Membros representantes das comissões de Constituição e Redação Final e de Finanças. Essa de Finanças, que é a responsável direto para emitir parecer para o projeto de lei orçamentária, para discutir emendas a respeito do orçamento 2020. Ao final da discussão das emendas será exerado o parecer como determina o regimento interno desta Casa. Assinado Neudo, Bruno, Joelma, Ramon, Alex, José Ângelo e Jefferson, o presidente que compareceu, não faz parte das emendas que compareceu. Então, assim, no que diz respeito ao Alex, eu bato assim, contra ele, que nós discutimos as emendas, como o vereador José Ângelo falou, ele propôs de se colocar uma emenda, trazer hoje de 40% para a gente discutir, então, sobre a discussão das emendas existiu. Segundo, porque 5%? Eu também entendi. Porque não registrou no livro de ata. Tiago, por favor, vamos Jane, colaborar. Jane. Isso não é isso. Calma, Jane. Eu também entendia, que eu acho que muita gente não entende, e ninguém aqui sabe de nada, principalmente de coisa orçamentária, e vai procurar saber. Vai procurar saber. As pessoas pensam. Aí, tem que ser mais de 3 minutos. Tem que ser mais de 3 minutos. Eu não vou responder porque eu 5%. Vou parar, peraí. Vou parar aqui a contagem regressiva. Não, começa de novo. Deixa o vereador se explicar. Tem várias emendas, vai ser discutida. Para ver na próxima sessão a gente entra em discussão. É isso, vereador Alex. Para nós usar data de mesa. Veja só, porque os 5%. Os 80%, o regimento que veio para essa casa está orçado em 16 milhões. Nenhuma dessa emenda está remanejando nada, nem está diminuindo um centavo. Não existe. Aí fica difícil, deixa o cara vai sair, explicar. Mas na casa do povo tem respeito, na minha casa tem respeito. Quando eu falo, o outro fica calado. Presidente, ou você tem que colocar a ordem na casa ou encerrar as discussões. Vamos falar de casa aí. Se você não for fazendo até não acho de acordo aqui, né? Não, todo mundo vai calma agora, mas espera aí, vou falar ali para você. Pronto, fica à vontade. Silêncio! Concluir aí o negócio. Só querem fazer manejo. Tem pessoas que estão interessadas em se preocupar, tem funcionários aqui que estão preocupados se vai bloquear salários, porque o terrorismo foi feito aí e a gente tem que dar nossa explicação. É só isso. Não vai ser votado, o plenário é soberano, se votar sim ou não, acabou. Agora fazem um terrorismo por uma coisa, tem que ser esclarecido. Questão, vereador Jamos, de 5%, entenda, o orçamento veio de 16 milhões. Um orçamento bem planejado e bem distribuído. Se a questão dos 80% se resume à suplementação, não é porque veio 16 a 80 vai ter mais 12. Ou então se botou 5 não. A questão dos 5% se refere a remanejamento. O que é remanejamento? Ele pode chegar, se a gente voltar do jeito que está, ele vai ter 80%, 16 milhões, vamos lá, que dê uns 12 milhões. Ele vai ter 12 milhões para remanejar, tirar da educação, botar em saúde, para cá, para lá, beleza. E 5% tem um limite. O limite. E após esse limite, o que a gente quer só com isso? Olha, já passou 16 milhões, precisa de remanejamento. Alguma coisa, tem os 5%, passou 5%, ele vai ter que fazer um projeto de lei complementar da lei orçamentária e vier para essa casa. Eu deixei claro o seguinte, e faço aqui na presença de todos vocês. Eu já disse no começo, não tem quanto pior melhor. Deixei claro para Alex ontem, Alex, a questão é só essa, limitar
o remanejamento, para que não deixe solto, Ana Aparecida, eu vi um comentário da senhora, eu vou dar um exemplo agora, se a senhora me permite. Se a senhora me permite, vai chegar aqui uma emenda de educação, mas eu vou adiantar, a senhora se colocou dizendo assim, se preocupou com o nosso salário, vai bloquear. Nesse sentido, era a questão do remanejamento. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo prático. Se Flávio, prefeito, quiser, mas eu estou com dificuldade de pagar a folha. Os professores de qualquer outra classe, estou com dificuldade. E não tem, só tenho 5% para remanejar, porque tem que tirar de outro. Ele faz um projeto de lei complementar, estou precisando de 20% para essa Câmara. Específico para pagar, que eu estou tendo dificuldade. Eu tenho certeza que nenhum vereador daqui vai ser contra. Agora, o que não pode é que não pode deixar livre para esse 80%, ele fazer remanejamentos, ele fazer empréstimos sem consultar essa Câmara. Então, é isso. Não vai aumentar nenhum real. O que o Tribunal de Contas... O que o Tribunal de Contas... Eu desafio a qualquer um, aí nós irmos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, para saber se esse tipo de ação nossa, de reduzir de 5%, se é alguma coisa ilegal, ou se é uma forma de controlar o orçamento público. É só exatamente isso. A gente está querendo controlar e participar diretamente do orçamento público. Ninguém está dizendo que vai aprovar 5%, que é para prejudicar isso, não. No momento que ele precisar, ele entra em contato com essa casa, porque essa casa representa o povo. O problema é só, não é a questão que a casa não vai votar esse projeto. A questão do funcionário é, até esse projeto chegar, a gente vai estar com o salário atrasado. Ana, era exatamente só um minuto, eu vou responder ela. É porque ele falou no meu nome. Foi. Não, só um minuto. Mas ela foi só lembrando, você ia falar era exatamente isso. Não, era só uma coisa a dizer, era exatamente isso que ela falou. Minha preocupação só é essa. Professora Ana, a senhora que é representante dos professores, não é isso? Também vai ter a oportunidade de falar nessa casa, entendeu? Muito obrigada. Muito bem. Pronto. Mas só para... Eu vou passar para o outro emenda já, a sua preocupação era exatamente isso que eu ia dizer. Essa casa, ela faz as duas sessões em um único dia, porque as demandas são poucas. Então, o seu problema de urgência é o seguinte, chegou um projeto de lei complementar, pedindo 20%, porque o executivo está com dificuldade de pagar alguma coisa. Em um dia, se chegar o projeto com urgência, no mesmo dia a gente discute, a gente apresenta e a gente vota. Sempre vai para as comissões senadas, e as comissões a gente está de forma oral. Isso é um compromisso que eu faço tanto com a senhora quanto com as professores, quanto com qualquer classe. O senhor tem que apresentar, por favor, uma passagem de emenda, porque para depois dessa emenda entrar em discussão novamente, entendeu? Ô presidente. Espere, Paulo. Você vai ter oportunidade de falar. Joelma. Pode ir, está franqueando a palavra, senhora. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer em nome do presidente Jefferson, dos colegas vereadores, secretário da Educação aqui presente, o secretário Eudo também, a secretária do Meio Ambiente e as demais pessoas aqui presentes. Com relação a essa emenda, eu quero deixar bem claro aqui nesta casa que na gestão passada foi dada 5% ao outro gestor. Eu me recordo que assim, nós vivemos um momento difícil, porque já estávamos passando por problemas. Reconheço que nessa gestão não chegou a esse ponto, né? Mas que a gente tem que ter o cuidado de, se essa casa tem o poder de ajudar o povo, se o executivo pode mandar projetos pedindo crédito a esta casa. Eu acho que é justo que cada um de nós, eu acredito que tem a responsabilidade de, mesmo sendo 2 sessões, como o vereador Bruno falou, 2 sessões no dia, mesmo sendo em ano de eleição,
mas a gente tem um compromisso de vir para esta casa para cumprir o nosso papel. Eu sou oposição, mas uma oposição que o orçamento, a gente sabe que quando termina, passou a eleição, mas é votado o orçamento para que o gestor possa trabalhar no ano seguinte. Eu fui a favor, como venho sendo a favor sempre. Né? Hoje, eu entendo que poderia ter sido dado mais sim, mas 80% eu entendo que não também. Espero que todos entendam, né? E que esta casa é soberana, mas que entenda a necessidade do povo. Eu acredito que nenhum colega vai ser contra um crédito que o Executivo peça a esta casa. Né? E gostaria também de aproveitar o momento e pedir para que, eu estava até comentando com o vereador Alex, e já comentei com outros colegas, que infelizmente a população não tem o costume de frequentar muito essa casa. O ex-vereador Charles, né, já é conhecedor, que participou de uma audiência pública para que fosse aprovada a LDO. A gente tem que criar esse costume, a nossa população tem que participar mais para saber como funcionam as coisas. É um momento muito importante onde a população pode explanar as suas necessidades também e cobrar futuramente do gestor. Eu tenho uma pessoa que sempre frequenta as sessões todas as semanas e ela participou da última audiência pública que houve nesta casa a respeito da LDO, mas ela disse que não tinha conhecimento do poder que a população tem participando das audiências. Então, eu parabenizo essa pessoa. Existe um problema na minha comunidade que eu já venho há muito tempo, todos os anos, convido as pessoas que fazem parte dessa localidade para que participem da audiência pública. Infelizmente não participam. Eu tive o prazer de, além de Jefferson, que é do povoado, uma pessoa que faz parte, que tem um terreno nessa localidade onde eu venho sempre, todos os anos, colocada na audiência pública, participou. Então, isso a gente fica triste com essa situação. E isso é o papel do vereador também, convidar a população, esclarecer, correr atrás para que resolva os problemas. Então, eu fico feliz por esta casa estar hoje aqui, né, fazendo o seu papel. E que venham mais vezes a esta casa. Muito obrigada. Já tenha 6 segundos ainda. Pode passar para outra emenda. Segunda emenda. Emenda supressiva número 01/2019. Suprime o inciso 2, 3, 4, 5, 6 e o parágrafo 1 do artigo 4º. Justificativa. Justifica essa proposição a necessidade de garantir que, após a aprovação do projeto de lei orçamentária anual, caso haja alguma modificação que esteja autorizada previamente, seja esta autorizada previamente pelo Poder Legislativo, a quem compete legislar. Quer discutir? Vereador Ramon, vai discutir sobre a emenda. Vereador Fernandes. Vereador Jones, quer discutir a emenda? Tem bastante essa pergunta. Vereadora Joelma. Vereador Alex, dá uso da palavra. 3 minutos, por favor. Presidente, eu gostaria de ler o capítulo 6 do Regimento Interno, que fala sobre as atas desta casa. Vou ler o artigo 81, que diz que a ata da sessão que findou será lida no início da sessão subsequente e submetida ao plenário. Então, vamos lá. Não sendo retificada ou impugnada, será aprovada sem emenda a ata da sessão anterior. A ata não foi lida. A ata ela foi colocada em plenário para que decidisse se ela seria lida ou não. Mas o regimento interno aqui é claro sobre isso. E fique registrado em ata isso também, viu? Outra coisa que eu quero falar, presidente. Vou ler aqui também o capítulo 16 do orçamento. Eu não vou ler as emendas porque eu não acho correto a colocação das emendas
para discussão, sem o parecer da comissão de ontem com relação ao orçamento, ele não veio para o plenário. Vocês estão colocando o carro na frente dos bois. Fique registrado isso. Mas, antes de ler essa questão do orçamento, essa casa, antes da minha chegada aqui, votou a lei orçamentária anual e no seu artigo 56, ela diz o seguinte, foi votado, é lei. Artigo 56, o Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação dos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta. Isso aqui é lei. Foi votado nesta casa. O Executivo tem todo o direito de mandar a esta casa um novo orçamento, com as alterações. O parecer jurídico, infelizmente, está indo de encontro à lei. Foi votado nessa casa. As pessoas precisam ter essa consciência de o que está sendo feito aqui é algo que está atropelando o que diz a lei e o regimento. Por isso eu estou questionando, vereador. Você sabe muito bem disso, vereador Ramon, vereador Jefferson, todos vocês sabem aqui. A todo momento eu mostrei para vocês a ilegalidade de muitos atos. O vício de muitos atos. O orçamento foi entregue ontem por mim para o vereador antes da votação, que seria hoje. Certo? Então, vereador, o presidente, eu gostaria que o senhor me desse só mais um tempinho, porque eu preciso ler o capítulo 16, se for possível, eu agradeço. O capítulo 16 do regimento interno diz o seguinte, artigo 151, recebidos pela Câmara os projetos de lei orçamentária anual, plurianual ou créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara, a qual caberá emitir parecer. No seu parágrafo 1º, a comissão terá o prazo de 15 dias para exarar parecer. Parágrafo 2º. Oferecido o parecer, será publicado e distribuído cópias aos vereadores presentes, entrando o projeto na ordem do dia. Artigo 152. A primeira discussão serão admitidas emendas apresentadas pelos vereadores e os autores podem falar 10 minutos sobre cada emenda para justificá-la. O parágrafo 1º do artigo 52. A comissão tem prazo de 5 dias para emitir parecer sobre as emendas. Presidente, já tem 5 minutos. É 10 minutos. O apresentador das emendas, mas Vereador, o presidente perguntou se poderia dar mais um minuto à excelência e eu disse que poderia dar para suas Mas eu fui explicações. interrompido, você não foi interrompido. Não vou fazer comentário, só vou terminar a leitura, certo? Muito obrigado, Nico. Certo? Parágrafo 2º. Oferecido parecer, será distribuído cópia aos vereadores, entrando o projeto para a ordem do dia da sessão imediata. No artigo 53, na segunda discussão, serão discutidas primeiramente as emendas, uma a uma, que é o que está sendo feito antes do que foi lido anteriormente. E depois, o projeto. Parágrafo 1º. Poderá cada vereador falar nesta fase de discussão
30 minutos sobre o projeto global, tal. Terão preferência de discussão autor e relator. Aprovado o projeto com as emendas, voltará à comissão. Veja, voltará à comissão, que terão um prazo de 5 dias para colocá-las na devida forma. Só isso, presidente. Muito obrigado. Sim, obrigado. Bom dia a todos, né? Queria saudar a presença de todas as autoridades presentes, não vou citar nomes para não cometer nenhum equívoco. Saudar todos os vereadores, em nome do presidente Jefferson, e a toda a população aqui presente. Em relação, o vereador Alex, à explanação que você fez, né, o que diz o regimento, eu concordo com tudo que você fala, né? Concordo com tudo, ao mesmo tempo que discordo. Num ato que a gente comete aqui dentro, né, que não é de agora, que é um vício, como o senhor falou, é um vício que se repete e não é de agora nesta casa. Esse regimento ele é rasgado o tempo todo aqui dentro. Ele é rasgado, desrespeitado. Agora, o que não se admite é que hoje, na votação dessa, a gente tem que respeitar. E tem que respeitar mesmo. Tivemos uma conversa ali, a pé do ouvido, nós dois, e o conselho que eu te dei, né, é, vereador, faça o que você achar que deve fazer. Se você acha que o regimento tem que ser respeitado hoje, faça, que o erro é nosso e não respeitamos. Pode acontecer. Agora, se você for reparar e for botar de acordo com o que diz o regimento, vamos anular todos os nossos atos que foi feito nesta casa. Nós vamos ter que anular todos, porque todos eles foram corretos. Nunca um projeto seguiu o que diz o regimento. Vocês são prova disso. Nunca houve uma apresentação de um projeto. Nunca no mesmo dia foi exarado um parecer. Certo? Nunca. Agora eu entendo que é um momento delicado que nós estamos passando. Nós estamos aprovando algo que é de grande importância para a população, para a gestão, para esta casa. Certo? Estou votando e fui favorável. Não posso fugir da raia, não posso dizer aqui a vocês dizer que não estou sendo favorável ao que está sendo oferecido. Estou sendo sim, porque tenho minhas razões, minhas convicções. Sempre fui a favor do povo e da gestão. Eu duvido que pegue um projeto aqui dentro que eu tinha dado não. Dou um exemplo de vários orçamentos. Sempre foi aprovado com 80%. E para mim não há problema. Que eu fiz a minha parte e o resto, se a gestão não cumpriu o caderno e usar como deveria, problema da gestão, não é minha. Certo? Mas voltando para a questão do regimento, não tiro uma razão, vereador. Você falou que tem toda a razão, a gente, graças a Deus, se dá muito bem. Não estou falando isso diretamente para você, não, só porque você citou meu nome que a gente conversa. E a gente tem que mostrar para o povo que é dessa forma. E que dessa forma a gente vem sendo praticado, a gente tem que anular tudo. Vamos voltar e pegar tudo que foi feito aqui. E eu não tenho que só de 4 anos, não, viu? Que se hoje as pessoas estão mais esclarecidas e está acontecendo o que acontece, imagino lá para trás. Né? Lá para trás é o erro mesmo. Então sempre o regimento foi atropelado, sempre o regimento aqui não foi respeitado. Mas eu não posso discordar que se hoje os senhores vereadores, né, querem que siga o regimento, eu não posso dizer que não seja feito. Né? Mas eu tenho que relatar que, só para concluir, presidente, que ele tem sido o tempo todo desrespeitado. Né? E que hoje eu entendo a opinião de vocês de não querer aprovar, porque sabem que o que está sendo proposto praticamente está aprovado por esta casa e vocês querem protocolar, normal. Mas que o erro não vem de agora. Né? E vamos cobrar para que a partir de agora, o que chegar vai ter que ser seguido as regras. Vereador Ramon, chegou o seu tempo. Bom. Obrigado. Emenda supressiva número 02/2019, suprime o artigo 5º, justifica essa proposição o fato de que os créditos especiais devem ser autorizados pela lei, por lei específica, conforme o artigo 42 da lei número 4.320. Emenda supressiva número 03/2019, suprime o artigo 7º, justifica essa proposição do fato de que as autorizações
de estrutura organizacional deve ser precedida de lei específica, onde deverá conter também autorização para abertura de créditos adicionais. Emenda supressiva número 04/2019. Suprime o artigo 8º. Essa eu vou fazer questão de ler de como está o artigo 8º. Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, educação, poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do artigo 4º desta lei, ou seja, os orçamentos da educação. A gente suprime a emenda que vai ser discutida, votada aqui, é para suprimir esse artigo. Para quê? Justificativa. Para quê? O Poder Executivo, que essa proposição é necessidade de garantir que os recursos vinculados à educação, ao ensino, não sejam transferidos para outras unidades orçamentárias. A educação deve ser uma prioridade para qualquer ente da federação. Então, só estou tocando, para quem entende, só estou tocando no remanejamento. O que eu estou dizendo é que a qualquer tempo, que diz o artigo, que fica de livre, portanto, o chefe do executivo a remanejar, tirar da educação e botar em qualquer. Para ele tirar recurso da educação e botar em outro lugar, ele tem que pedir aqui. Se for para pedir, colocar na educação, é pedir para aqui. É só isso. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Artigo 8º. Eu estou lendo para depois, se quiser, qualquer um vai. Emenda supressiva número 05/2019. Focando mais na última corrida e esquecendo na anterior. Eu acho que ele foi. Bora para discutir a oitava, vamos discutir a oitava aí. Pronto, pode ser. Discutir a oitava. Vereador. Alguma coisa não, Emenda suplementar 05/2019. Vereador James. Bom dia mais uma vez. Presidente, eu pedi uso da palavra na anterior, o senhor não me deu. Eu quero essa. James, quando chegou na sua parte, eu disse, James, pode falar, não foi isso? Você disse que é para estar atropelando as coisas, aí vai perder. Agora você vai ter 5 minutos para falar agora. Como o Ramon falou ali, Ramon, não quer saber não, nós temos que andar pelo certo. Se nós estamos trabalhando errado, será que a vida toda nós vamos trabalhar errado? Não está fazendo errado. Está fazendo errado. A partir de hoje não está dando errado. Vamos caminhar pelo certo. Estou sendo os fatos, já. Não, eu não posso falar. Entendeu? A partir de hoje, que nem Graça falou, merecia dar mais de que 5%. Se é merecido, e por que a gente não dá? Vamos libera o dinheiro. O prefeito pediu 80%, mas não é que ele pediu 80% que não vai dar. Vamos entrar em questão. Vamos dar 40%, 50%. Porque são assim. É verdade. Vereador James, vereador James. A gente está aqui para discutir, não é isso aí? Para discutir o orçamento, para chegar à conclusão. E se eu pedir os 5%, trabalhar para chegar a uma porcentagem que está dando pelo errado. Está decidido. O vereador aqui vai decidir. Mas as coisas têm razão. Para o Pedro Fogo das emendas, vamos discutir as emendas. Vereadora Joel, depois Alex. Desdrobe não. Presidente, eu concordo, mas eu vou responder ao vereador James.
que a questão de 5%, eu, na minha opinião, eu daria sim mais, não 80%, deixo bem claro isso, mas daria mais. Mas a questão de 5% é porque a gente também, se for determinado que vai ser 5%, a gente tem que ver a questão também de que se vai ser pedido a esta casa, que os colegas sejam coerentes e deem. Que cada um faça a sua parte de participar das sessões como deveriam participar sempre das sessões, para que não haja um atropelamento, porque de repente, numa sessão que se o vereador faltar muito, pode até atrapalhar as sessões, que já aconteceu nessa casa aqui de não haver sessão porque não tem quórum. Então, tem isso também. Eu acho que a questão de independente de partidos políticos, a gente tem que ter essa responsabilidade. E quanto à emenda, eu acho justo, porque a educação é uma categoria que eu acho que a gente, todas são importantes, mas a educação é uma categoria que o professor forma todas as outras profissões, né? A gente tem que ter consciência disso e a gente não pode deixar que seja prejudicado em momento nenhum. E que a gente possa fiscalizar mais. Eu acho que quando a gente dá um crédito menor, mas com a responsabilidade de que depois vai corrigir isso, né, que o executivo pede, mas com a preocupação de fiscalizar e de ver as prioridades. Muito obrigada. Você está com a cópia da minha? Estou. Eu, mais uma vez, quero que resista em ato. Eu não vou debater emendas, porque aqui eu deveria estar debatendo o orçamento. Depois, a emenda, eu não estou considerando, eu, como vereador, eu não estou considerando as emendas. Isso, para mim, fica claro. Eu estou debatendo aqui, eu quero debater o orçamento. A gente está discutindo coisas que está acontecendo de forma equivocada, vereador. Eu expliquei para vocês. Certo? Então, que fique bem claro isso. A gente está atropelando as coisas desnecessariamente. Não há necessidade disso, a gente não precisava disso. Vocês não acreditam que tem a maioria? Vamos seguir o trâmite legal. Entendeu? Que seja essa semana, que seja na outra, isso pouco importa, seja daqui a um mês, mas o que está indo, que está acontecendo aqui, por favor, resiste em ata. As minhas palavras. Está sendo colocado o carro na frente dos bois. Está acontecendo aqui algo de forma ilegal. Com relação ao vereador Ramon, as suas palavras foram perfeitas, vereador. Eu concordo plenamente com você. Mas quando a gente reconhece que errou no passado, a gente precisa corrigir o erro. E esse é o momento. Então a gente vai continuar rasgando o regimento interno dessa casa. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês me digam isso. Vamos seguir o regimento ou a gente não vai seguir o regimento? Então, para que esse regimento? Não está, vereador. Pessoal, Alex, você tem consciência que nós discutimos ontem e quem tem o prazo de até 5 dias de exerar para sexta é a Comissão de Finanças. É de até 5 dias e hoje são 2 sessões. Vereador, eu li para você. Nós discutimos as emendas ontem. Eu li para você o capítulo 16 que fala sobre a questão do orçamento. Então, eu gostaria que vocês buscassem um parecer jurídico com relação a essa questão das emendas e tudo que foi feito aqui. Se a advogada da casa, o representante jurídico da casa quiser falar ou emitir um parecer com relação a isso aqui, eu acho que para mim é interessante. Porque eu estou buscando a legalidade das coisas. Eu não estou buscando... Vocês podem achar que eu quero protelar para que passe... Não, bem. Tá bom, deu tempo. Supremo artigo 9.
justifica essa proposição a necessidade de se garantir que os recursos vinculados à saúde não sejam transferidos para outras unidades orçamentárias. A saúde deve ser prioridade para qualquer ente da federação. Vou esclarecer mais uma vez, a questão é só a questão de transferência. Nós estamos só tirando a questão central para ficar o executivo não ficar transferindo de uma área para outra sem consentimento dessa causa. É só isso. É só isso. Emenda supressiva número 06 de 2019. Supremo artigo 16, parágrafo 1º, parágrafo 3. Justifica essa proposição a necessidade de garantir a realização de convênios com entidades privadas, bem como a concessão de subvenções, auxílios e contribuições sejam precedidas por autorização específica do Poder Legislativo. Eu vou continuar nas emendas, mas todas as justificativas são essas. Esse é o único equívoco que nós estamos discutindo em relação ao orçamento que veio e às nossas emendas. É só que se faça as coisas de acordo e de acordo em companhia da Câmara Municipal. Só uma parte. Escuta. Veja o que está sendo proposto aqui nessa emenda. Vocês já estão prevendo, olha, que fique bem claro para a comunidade. Vocês já estão prevendo a questão que foi votada sobre o projeto do pré-sal. Vocês já estão prevendo nessa emenda aqui. Essas emendas não chegou cópia nas mãos dos vereadores, não. A gente está vendo essas emendas agora. Alex, foi discutido ontem. Você assinou, foi discutido ontem. As emendas, quando foi que... Vereador, eu quero que o senhor me explique aqui, me diga, quando foi que o senhor me entregou uma cópia dessas emendas? Nós discutimos o que é ontem. Mas como é que eu discuti uma emenda que não tinha nada na minha mão? Eu nem sabia. Eu estava presente e eu pedi cópia. Eu pedi a Vossa Excelência a cópia das emendas do senhor discutor. Como é que eu discuti a emenda? O que foi discutido aqui sobre as emendas, vamos ser justos, o que foi discutido sobre as emendas foi só que o senhor passou para mim, de boca, sem documento nenhum, que haveria uma emenda de 5% ao orçamento. Só foi isso que a gente debateu aqui. Que fique claro. Estamos discutindo agora. Nós entramos. Como é que eu vou apresentar uma proposta para uma emenda que eu estou vendo agora? Que eu vou sair aqui para apresentar? Não vai votar nada hoje. Eu estive ontem. Não estou me omitindo disso, não. Não tem que entender nada. Eles querem pular no mundo. Vereador Bruno. Eu quero que Deus vá. Veja o que está sendo feito, vereador. As coisas não estão sendo feitas da forma correta. É isso que eu quero que você... Eu quero que Deus... Olha, a gente está debatendo coisa que ninguém viu aqui. Só quem preparou as emendas. É justo isso? Pode. Por favor, fica aí. Por favor, se você... Vou mandar se retirar. Isso aqui é um debate, a gente está debatendo. É importante que vocês estejam ouvindo o que está acontecendo. Se vocês não prestarem atenção, tu vai ouvir.
faz o que vai ser feito, vota ou não vota, depende do senhor de botar o projeto ou não. E se alguém tiver algo contra depois, vai ter que procurar a justiça. É o caminho legal. Mas é aqui! Então tá representando tá representando ele. Eu estou aqui. Vamos respeitar a Câmara. Tem paciência, tem paciência. Não, só quero explicar uma coisa. Presidente, eu vou pedir a palavra para representar o governo. Eu microfone o rapaz que Vocês estão no direito de fazer o que quiser, mas eu represento o governo, gostaria da palavra para explicar o que significa a medida de vocês. Só isso. Vocês estão no seu direito. Mas eu, como governo, peço a palavra. Acha que não. Vai explicar toda a situação. Vocês estão na casa de vocês. Merece o respeito de todos. Mas eu represento o governo e gostaria do espaço. Não vai demorar não. Vai demorar na o dia todo aqui. Eu represento hoje aqui o governo e vou passar de uma forma geral o que significa essa medida. Né? Se vai dar um ou dois, não estou interessado nisso. Estou dizendo o efeito prático. E sou gestor, tive uma audiência pública aqui para explicar a situação do município. Não só do município, do Brasil. Hoje, presidente e vereadores, um prefeito jamais vai conseguir gestar com esse percentual. Entenda, Telha passa por um problema grave de estruturação financeira. Não só Telha, como o Estado e o Brasil. Isso é fácil. Então vocês tenham consciência de que todas essas medidas vão refletir na população que somos nós, servidores, vocês, repasse da Câmara. Prefeito não pode ficar limitado, por favor, a 5%. Porque o que significa isso? Significa isso. A dificuldade é que as contas, quando chegam para pagamento, o município, mais que planeje, não consegue honrar os seus compromissos. A dificuldade de governabilidade é isso. Vocês entendam. O percentual, não estou falando disso, entendeu? Eu estou mostrando que isso que vocês estão fazendo, está inviabilizando, e nós estamos aqui apenas para que vocês tenham uma argumentação plausível para o prefeito que nunca deixou de dialogar, mostrar a dificuldade de governar. E estamos tendo sim, é fato, vocês são sabedores sim. Vocês vão criar isso. O país está se apresentando para 2020. É isso. A gente pede sensibilidade, sentar o que vocês estão fazendo. O vereador Alex tem toda a razão. Iniciar todo o procedimento, sim, se existir erro. Se volta para a comissão, se apresenta um novo projeto que está sendo discutido, o prefeito resolver, baseado nisso. Faça isso, por favor. Essa semana o orçamento chegou dia 16. Eu conversei com o prefeito Flávio. O orçamento chegou, como é? Menino, foi o seguinte, outro bloco de votação.
eu pedi a ele o seguinte, vamos sentar com os vereadores e conversar e discutir. O que ele me pediu foi o seguinte, eu as palavras dele, ele disse, adiante, é o que eu estou fazendo, o meu trabalho. Se está atropelando, Alex, eu não sei, nós vamos discutir isso depois. Se tiver argumento, a gente cancela, entendeu? Cancela e depois pode votação novamente. Tem, não tem. Agora, o que ele me pediu foi isso. Claro, sente com os vereadores e com disputa e de política. Que ele tem, ele sei que ele é gabaritado para isso. Para conversar com a gente, mas pedir para votar é o que eu estou fazendo. Porque ele não imaginou que eu visar só interesses próprios. Aqui, todo mundo sabe que sobre o artigo 17, essa proposição necessidade de garantir que a distribuição das dotações sanitárias seja concedida pela após a aprovação do orçamento, devem ser devidamente justificadas ao Poder Legislativo para que esse efetue a autorização. Isso, tem que conversar. Emenda expressiva número 09, suprime o artigo 20, justificativa. Justifica essa proposição o fato de que normas posteriores à lei número 4.320, como a lei de 8.666, determina que para a execução das despesas deverá ser demonstrado que existe dotação orçamentária suficiente. A liberação das cotas trimestrais inviabilizará a comprovação do saldo orçamentário. Essas foram as emendas. Pegar gatinho. Ô gatinho maior. Em nome de Deus, declaro essa sessão. Na próxima, 5 minutos, a gente vai conversar com os vereadores para concluir essa próxima sessão. Emenda modificada, sexta-feira, 2019. Vereador Ramon, aprovado. Vereador Fernando, vereador Jamison, vereadora Joelma, vereador Alex. Não tem mais discussão, você sabe, o senhor... Certo, eu sei, vereador. Só que assim, eu não concordo com essas emendas da forma que está. Quero que fique bem claro isso. Então, eu vou sempre vai ser contra. Vereador Nildo. Voto. Vereador Ângelo. Vereador Bruno. Aprovo. Vereador o vereador Joel. Qual foi vocês? Traíram. Vereador Ângelo. Emenda suplementar 03/2019. Vereador Ramon. Aprovado. Vereador Fernandes. Vereador Jamison. Vereadora Joelma. Vereador Alex. Vereador Nildo. Aprovado. Emenda
Neudo. Aprovado. Alex, desculpa que eu fui você. Não sou contra. Vereador, eu quero dizer outra. Vereador, tem 3 emendas que foram lidas e não foram debatidas, né? Da sessão, né? Vereador Bruno. Aprovado. Emenda suplementar 06 de 2019. Supressiva do 06 de 2019. Vereador Ramon. Aprovado. Fernandes. Jamison. A consideração é que Joel. passou por todo mundo e eu não votei na outra. Vereador Jamison. Eu não votei não, você não me deu autorização. Emenda suplementar 08 2019. Vereador Ramon. Vereador Fernando. Jamison. Vereadora Joelma. Presidente, eu pedi de emenda que, me desculpe se eu estiver errada, mas eu, assim como o vereador Alex, eu não me recordo de ter sido lida, não. Na última sessão. É a número 5, né? Não foi perguntada. As últimas emendas. Não, foram lidas todas. Não, foram lidas, mas não foi discutido, não. Não foi. As últimas ficaram travadas, passaram. Vereadora Joelma. Ela foi colocada em discussão. Quando o povo tiver passando fome, vai ficar bem. Eu estava conversando com o senhor presidente. Oi, Eu estava conversando. Isso só vai ser algo a mais do rito que está indo da legalidade aí desse projeto, viu? Tá tudo errado. É que eu não posso. Jamfinho. Jamison. Vereadora Joelma. Alex. Eu não aprovo não, presidente. Vereador Nildo. Aprovo. Você só ganhou essa vez, viu? Emenda supressiva 09 2019. Vereador Ramon. Vereador Fernando. Vereador Jamison. Vereadora Joelma. Vereador Alex. Vereador, presidente, eu quero que fique registrado em ata aí que ontem foi entregue um orçamento com modificações dentro da legalidade e esse orçamento não foi apreciado por essa casa. Certo? Bom, aqui é a maioria, que levou ali. A maioria. A maioria mesmo, a maioria. Isso. Entendeu? Vai para as comissões ainda, né? Não, já tem um relatório das comissões das comissões. Ele tem um prazo de 5 dias para essa relatório. E depois da discussão. E até 5 dias. O parecer, na verdade. O parecer só não assinou o ponto. Eu quero deixar bem claro que nessa comissão eu não assinei. Eu só faço parte.
são três da comissão. Eu seria a favor dos 40%. Exato, foi. Claro, mas vocês querem dar 5%. E a população como fica? Olha, só para ler o relatório, eu pareci da Comissão de Finanças. Para o orçamento geral, do Distrito inteiro, de Sergipe, relativo aos exercícios financeiros de 2020, dando providências. Parecer, a matéria de competência desta comissão para a avaliação que vai aparecer no texto orçamentário. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o projeto de lei de 2019 para 2020. Lei orçamentária anual quanto ao aspecto técnico-legislativo, bem como as emendas apresentadas. Concluindo a regular tramitação, considerando que os senhores vereadores possuem autonomia regimental quanto à alteração promovida. Sendo assim, a comissão é favorável à tramitação deste projeto, ele acompanhado das respectivas emendas parlamentares. Diante do exposto no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice a regular a tramitação do presente projeto de lei referente ao exercício financeiro de 2020, quanto ao mérito, cada um dos membros reserva-se o direito de manifestar-se em plenário. Assinado o vereador Ramon, vereador Neudo. O único contrário dessa comissão foi o vereador José Ângelo, que eu acabei de falar, e ele não concorda com as emendas apresentadas. Estou certo? Não concordo com 5%. Exatamente, com as emendas apresentadas. Tá errado isso aí. Bom, as emendas aqui já foram aprovadas, entendeu? Agora, em nome de Deus, secretário de Estado da CCC. Não estão pensando na população. Agora isso é Essa palavra. Fernando, James não vota. Vereador Alex não vota. Vereador Nildo. Alex, por favor. Vai passar, Alex? Foi aprovado. Que legal. Eu sempre venho a essa casa quando posso, se morasse aqui, vinha sempre. Nunca como foi um dia hoje. Para nós, povo, pouco importa se o vereador está com a bandeira do vermelho, do verde ou do amarelo. O que vocês tinham que ter feito hoje aqui era ter votado pensando no povo. Espera aí, vamos entender. Porque a contrariedade com os 5%. Quando foi aprovado para domingos, eu fui contra. Porque, apesar de naquela época, nós já estarmos com um quadro de salário atrasado. Eu fui contra porque eu entendo que não é papel desta casa engessar o gestor. Eu fui contra, já está aprovado. Mas cada um é responsável pelas suas escolhas. A vantagem do povo estar aqui é que o povo agora, primeiro, eu converso muito, a minha preocupação. O Alan disse aqui que os trâmites não foram respeitados. Cabe ao povo entrar com ação contra. Se os trâmites não foram de fato legais. E o que é que me garante que esta casa não aceitou a proposta do prefeito, agora vai aceitar o pedido suplementar? Para que eu receba, gente, eu passei 5 meses sem receber salário aqui em Telha. É com conhecimento de causa. Na gestão anterior, quando eu vim trabalhar aqui em Telha, o primeiro prefeito que veio a deixar o nosso salário atrasado, já saiu, o outro veio, e não era costume da gente isso.
Nós estamos com o salário em dia e eu queria era que vocês me tivessem explicado à população que se eu não tenho um quadro de atraso de funcionário, se eu não tenho um quadro de atraso de benefícios à população, por que ficou esse 5%? Apenas para engessar a gestão. Foi isso que ficou claro. E a minha preocupação como funcionária pública, eu não sou eleitora de telha, não vou ser eleitora de telha, não quero saber aqui se Bruno é do verde ou do amarelo ou do grená, não me interessa. Me interessava que ele tinha que defender o povo. Não me interessa aqui se Ramon vota em A, em B, em C. Não me interessa. Interessa aqui que vocês deixaram claro que se esses trâmites forem seguidos, Bruno, como o Alan disse, aí vai chegar, Alex, aí vai chegar aqui, dia 1º, digamos, o pedido suplementar. Se for os trâmites, a gente vai para dia 15. É 15 dias de salário atrasado. É isso que está agoniando a gente. E como a sessão acabou, é dia de quinta, né? Eu vou convidar os meus colegas, a população, para que vocês possam explicar isso na próxima sessão. Peço isso para vocês explicarem. Porque não é terrorismo. É o que a gente já passou. É o que a gente já passou.